Jovens terráqueos, só de boa por aí, galerinha. Quem já tá comendo chocolate? Quem já tá tomando sua aguinha bonitinho? Voltamos pro segundo com Rafaela Piratello. Eu vou trocar de cadeira, porque a minha cadeira eu acho que ela tá fazendo muito barulho, eu acho que tá atrapalhando. Então, com vocês, Rafaela Piratello, contando um exemplo. Voltamos dos comerciais. Com vocês, Voltamos. Rafaela Piratello. Eu vou fazer um barulhão que eu vou trocar de cadeira aqui, que ela tá fazendo muito barulho aqui, eu acho que tá atrapalhando. Fui. Pode ir? Vai falando aí. Então, eu tenho uma aluna que, quando ela se frustrava durante a aula, ela costumava se jogar no chão, principalmente ela queria sair da sala e puxava a mãe dela junto, não queria continuar a aula. Isso aconteceu várias vezes, ela ficava brava e chorava e fazia manha. E aí as aulas foram passando e teve uma aula que a gente tem uma atividade que a gente dança com um ovinho. Eu não sei onde está o meu aqui para mostrar para vocês, mas é um ganzá, né? Um ovinho de ganzá. E naquele dia, especificamente, o Guilherme decidiu que as crianças não iam pegar da cesta e nem escolher a cor, que ele ia tirar da cesta e entregar na mão das crianças. Parece algo assim, ai, que besteira, mas aquela aluna, ela ficou muito chateada porque ela queria pegar. E naquele dia, essa era a regra. Ele pegou e entregou. E ela dançou assim, com uma cara amarrada assim. E aí no final, vamos guardar com delicadeza. Ela guardou e fez o resto da aula com essa cara assim. Aí no final da aula, essa mãe veio conversar comigo e falou assim: Nossa, Rafa, a gente precisa trabalhar mais essa parte, porque olha como ela fica brava. Fez o resto da aula. Eu falei, mãe, pera, lembra como era antes? Que ia gritar, se jogar no chão, ia querer sair da aula. Ela fez o resto da aula super direitinho. Assim, a gente não vai isentar as pessoas de ficarem tristes ou de elas se frustrarem. Não é sobre isso, é sobre como você lida com isso. E ela lidou de um jeito que eu fiquei muito impressionada. Ela continuou fazendo a aula chateada, mas ela fez, ela não se recusou a fazer os outros exercícios. Então, era E uma nem criança. atrapalhou os outros, né? Que isso é uma habilidade da vida. Exato, era uma criança de 3 anos com uma autorregulação que, sinceramente, a gente tem muitos exemplos de adultos que não têm essa autorregulação. E nesse dia a mãe dela abriu um sorriso e, nossa, eu não tinha reparado, não tinha parado para pensar. Então, essas coisas realmente acontecem, né? E também uma coisa que eu não falei antes sobre o currículo, que é uma coisa que eu vejo diferente de outros currículos, é que no CIS as crianças precisam, o grupo tem que ter crianças de idades mistas. Então a gente não separa criança que anda, criança que não anda, né? Isso acontece, é bastante comum. Caminhantes, não caminhantes. E por que que estão todas as crianças ali misturadas? Justamente para que porque uma criança, né, Suzuki dizia, né, as crianças aprendem umas com as outras. Então, aquela criança de 3 anos, ela olha para a criança de 3 meses, né, para o bebê de 3 meses, e às vezes você não precisa falar que ele precisa cuidar daquele bebê e cantar mais piano, jogar a bola com calma. Isso parte muitas vezes deles. E se não partir deles, a gente vai ensinar isso para eles. Legal. Eu vou te fazer uma pergunta, é mais a sua percepção. Tá. Desculpa, gente, meu TDAH bateu hoje aqui. Minha cadeira fazendo barulho, batendo na porta aqui. Ah, a sua percepção sobre o seguinte: hoje a gente vive num mundo que a maioria dos pais tem apenas um filho. E aí eu acho que isso conta muito para aprender a ter frustração de ser o dono de tudo. Os pais são seus, só seus, as coisas são só suas. Você vê essa diferença na aula, tipo, de pais que têm mais filhos? Até é uma pergunta legal sobre isso.
Quem tem 2 filhos, leva os 2 filhos, leva só um, participa, como é que funciona isso na aula? Mas qual é a sua percepção de pais que têm apenas um filho? E o que pode ajudar eles? Então, pais que têm apenas um filho, é, Travamos, gente. Calma aí. Assim que meu programa for ficando mais chique, eu vou comprar uma cadeira melhor, que não faz muito barulho, gente. Voltou? Você tinha travado para mim. Voltou? Oi? Tinha Voltamos. travado tudo aqui para mim, voltou. Então, pais que têm um filho, a nossa aula, ela é muito legal para justamente esse pai interagir com outras crianças e para a criança ver o pai interagindo com outras crianças e para que outros adultos interajam com ela e outras crianças também. Então, filhos únicos, eu já vi acontecer de, na primeira vez que tem que compartilhar com um amigo, a vida acabou ali, né? A criança, não, isso é meu, né? E acontece, mas como a gente falou, né? São habilidades e o nosso ambiente, ele é seguro e a gente está querendo criar um ambiente nutrido para essas crianças aprenderem, né? Um exemplo que Suzuki dá quando ele adota um aluno dele, é que o aluno veio mal educado e falava palavrão e jogava as coisas. E ao invés de reprimir aquela criança, o que ele faz? Faz o combinado com a família. Gente, a gente vai criar o melhor ambiente, a gente vai dar o melhor exemplo, e até que essa criança aprende, né, como lidar. Porque as pessoas costumam dizer, nossa, como essa aula é quieta, aqui os bebês não estão gritando, não estão correndo para lá e para cá. É claro que acontece, gente. Eventualmente acontece de uma criança levantar e correr e o efeito cascata, né? Não é tudo perfeito. Mas é justamente a partir do ambiente, né? A gente, às vezes, normalmente a gente não tem esse poder de mudar as pessoas, mas a gente mudando o ambiente, as pessoas se adequam. Então, a mesma coisa para as crianças, né? No primeiro momento pode ser muito horrível compartilhar, mas em algum momento alguém vai compartilhar com ela e ela vai ver como é legal, né? Eu também tenho um super exemplo de uma aluna que a gente escolheu de propósito para ela entregar o ratinho, né? Que tem uma atividade que tem um ratinho para o outro colega e ela pegou assim, cortou o coração de todo mundo, porque ela ficou assim. Só que aí o que os outros pais fizeram? Começaram a encorajá-la. Você consegue, vai, você consegue, pode, tenta, a gente tá aqui com você. E eu sei que ela entregou com muita dor no coração e correu pra mãe, para abraçar e chorar. Mas aí todo mundo comemorou. Então foi a conquista de um bebê, de um pai, a conquista de todos. Que legal. Então, você acha, especialmente essa questão de filho único, dá uma pequena diferença. É bom para eles, né? Passar por essa questão. Ótimo. Eu acho que a frustração é uma habilidade que todos nós temos que passar por ela, né? E aí é melhor que isso aconteça cedo, num ambiente desse, do que lá na frente. Eu tenho uma mãe aqui na escola que é psiquiatra e ela trabalha muito com adolescentes e ela fala isso. As crianças, os adolescentes de hoje, quando vão chegando na fase de frustração, e aí já chega com 16, 14, 18 anos, é o que mais está acontecendo aqui em Goiânia. Porque as crianças nunca tiveram frustração. E a escola tá tudo bonitinho, e de repente, quando chega naquela fase, opa, vou ter que fazer o vestibular, eu estou chegando perto da fase adulta, eu arrumo uma namoradinha e ela não gosta mais de mim, e eu nunca recebi um não na vida, e essas crianças nunca tiveram isso. E ela fala uma coisa muito forte para mim. Então é até bom falar nessa questão de geração, mas ela fala que existem crianças que estão passando por uma fase de geração perdida porque não tiveram nenhuma frustração na vida, lá na infância. E é tudo lá.
eu tava lendo um livro esses dias para trás de hipnose, mas ele Você fala um negócio muito comentou interessante. A sobre isso. maioria é uma coisa muito interessante. A maioria dos traumas sociais que as pessoas têm vem dos primeiros 1000 dias de vida, dos primeiros 3 anos de vida. Então tem algumas coisas alguns casos que o cara abordava lá, que ele tratava, a maioria deles são da infância, de não, logicamente, vem das frustrações, mas de não acontecer isso num ambiente que as pessoas deram ferramentas mentais para elas de sair daquilo, né? Que é o caso Acolhedor. disso. Eu não quero entregar o rato, mas está todo mundo falando que aquilo ali é bom. Eu posso entregar para outra pessoa e ninguém vai me julgar por isso, por eu ter achado ruim. Mas eu vou fazer a minha parte, né? Eu não vou atrapalhar ninguém, né? E aí E, isso é muito bonito. e tem outra coisa, se a criança não conseguiu, a gente vai acolher e vai falar, tudo bem, na próxima semana você tenta de novo. Um dos exercícios as crianças precisam, quer dizer, existem vários exercícios, mas um específico que é o do xilofone, as crianças precisam sair do colo dos pais, ir até o xilofone, em direção ao xilofone, sentar no colo do professor e a gente toca junto com os alunos. Para algumas crianças, isso é tranquilo. Levantou, saiu correndo, já quero tocar. Para outras, isso é muito difícil. Eu vi essa atividade lá e foi muito interessante isso, porque ela chamou uma criança e a criança deu um não, assim, não vou. E aí foram outros, vamos de novo? Não vou. E aí no finalzinho as outras crianças, isso aí foi muito interessante, as mães das outras crianças começaram a fazer e de repente ela foi. E aí já tinha crianças que era completamente o contrário, né? Ela já queria sentar no colo da professora, tomar as baquetas, ela que queria fazer. E aí já era o contrário, você já tinha que segurar a criança, já era um pouco da vontade dela de fazer as coisas. E a gente justamente, se chega uma criança, a gente chama e ela não quer vir até o instrumento, ela pode receber a seguinte instrução: tudo bem, fulano, na semana que vem você vai ter outra chance, mas eu vou tocar agora especial para você e a gente vai fazer uma rodada de audição para essa criança. Então, olhando para ela, ela sabe que aquele é o momento dela, mesmo que ela não tenha vindo até o professor. Muitas vezes a gente pede, pai, venha você com seu filho no colo e senta perto do professor, porque a gente tem que se conectar, né? E um dos objetivos, né, quando a gente pensa nas habilidades socioemocionais, né, que a gente quer desenvolver, é justamente que a criança tenha autonomia. E pensando até no mundo complicado que a gente vive, é importante que a criança ela tenha autonomia para dizer coisas, né? Tipo, não, eu não quero isso. Ou não, por favor, não faça isso, né? Mais para frente. Então, é uma habilidade. Então, a gente trabalha com isso de habilidades desde os bebês. E para vocês terem uma ideia, eu acho que vale a pena eu comentar, durante a aula a gente vai falar sobre tamanhos, sobre grande, pequeno, a gente vai dar direções simples, para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado e para o outro. A gente vai falar de cores, a gente vai falar de animais, tem músicas que são de gestos, músicas que vão trabalhar coordenação motora fina, por exemplo, a musiquinha da Dona Aranha, né? Todo mundo sabe. Se você fizer isso aqui para uma criança, ela vai ficar até, uau, como eu faço isso? A gente vai estar trabalhando com números, né? Falando os números e contar com os dedos. E são coisas que vão... de alturas musicais também, né? Tem atividades que vão trabalhar escala, atividades que vão trabalhar arpejo. E tudo isso, né? O que eu gosto muito... essa frase não é minha, gente. Essa frase eu ouvi do Rafael Andrade. Suzuki Early Childhood Education, que é Educação Suzuki da Primeira Infância, não tem música no nome. Porque a música, ela é o veículo. A música, ela é a ferramenta que a gente está trabalhando a educação das crianças.
Então, Rafael, queremos você aqui, meu jovem. Não sei se ele está por aqui. favor, chamem o Rafa, professor incrível, que eu tô adorando dividir a sala de aula com ele, tô aprendendo muito com ele. Interessante isso aí, né? Porque eu acho que a ideia, o Carmelo falou isso ontem de uma maneira muito bonita sobre o violino para ele. É simplesmente uma ferramenta de expressão, né? Você vai passar por aquilo. A música para a gente no Suzuki é uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa, você falou da aula ser silenciosa, das pessoas falarem de música, foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu fiz os próprios cursos para instrumento. A aula é silenciosa, não é, ela é muito estruturada, né? Não tem momentos que a criança vai fazer muita bagunça e tudo mais. É muito estruturada e focada no que ele está fazendo, né? Galerinha, travou aí para vocês. Rafa, voltou? Bom, agora voltou. Mocinha, vamos Eu acho que continuando aqui então. muita gente Pode usando a falar. internet ao mesmo tempo. Eu queria pedir para o Fábio. Oi, Fábio. Ele mandou uma pergunta lá atrás sobre. Eu esqueci. É sobre como a gente vê médio desenvolvimento, era algo assim? Ai, eu fui anotando algumas aqui mais para frente, mas é dele eu não. É, Fábio, manda de novo. Ó, o Ivan mandando eu trocar meu chocolate por chá de camomila. Camomila faz mal para a saúde. Chocolate e cacau é uma das melhores Tô frutas que tomando tem. mate. Muito melhor tomar chocolate. Aproveitando o momento de perguntas, vou fazer duas aqui. As duas é quase uma se completa a outra, mas foi... primeiro, qual é a diferença entre Child Music Laboratory? Alguém perguntou bem no início. Você sabe o que é isso? Não conheço. Acho que a pessoa que perguntou, não sei se está aqui ainda, falou, tipo, parece que tem alguma coisa ligada com o método Suzuki. Não sei se a pessoa que perguntou, não Desculpa, anotei não o nome tenho da como pessoa. responder, porque não conheço. Então, se a pessoa depois puder até falar, é uma coisa para a gente pesquisar interessante. E essa aqui eu Sim, sei que foi o Rodrigo que perguntou se tem algum outro educador que é ligado com a abordagem Suzuki ou que dá para fazer alguma ligação. Tem mais alguma? então, as professoras também é uma recomendação delas que a gente faça pesquisas e que a gente conheça outras abordagens, outras pedagogias. Agora, falando especificamente de mim, eu sempre gostei muito de abordagem ORF e também já fiz diversos cursos. Quem me conhece sabe que eu estou sempre falando de como eu gosto de corpo e movimento e como a gente traz isso para o ensino de música. Então, eu vejo muitas coisas para relacionar. Também de Suzuki, não posso fazer algo tão profundo assim, né? Não sou tão conhecedora, mas vejo muitas das coisas do CICI de trazer autonomia para a criança e dar espaço, né, para ela testar. Eu vejo muitas coisas assim com Montessori, né, da gente ver a criança como um indivíduo e respeitá-la como um indivíduo. E, falaram de Willems. Sim, conheço Willems, conheço o sistema dos sinos, já fiz alguma vivência com Willems. Eu acho que Suzuki não entra tanto assim, porque a gente trabalha, né, de uma maneira muito natural, né? Então a gente trabalha com as crianças como elas aprendem a falar. Então elas acabam ficando com o ouvido muito bom, né? Porque elas já estão ouvindo sons de qualidade desde sempre, né? Nossa, eu esqueci de falar uma coisa extremamente importante, né? No curso, a gente canta o tempo inteiro sem instrumento acompanhando, né? Então, a gente precisa cuidar da voz e trabalhar para poder cantar bem para as crianças, né? E ajudar os pais para que eles consigam cantar bem para as crianças, para elas terem essa referência. A voz dos pais para as crianças é o melhor presente. Então, é muito, muito especial ver os pais cantando para os seus filhos. Eles ficam... O tanque de amor deles transborda.
Então, o CICE, ele é principalmente um curso para os pais, porque a gente está ensinando para os pais a pegar o objetivo, que é colocar o rato embaixo da cadeira na hora. Esse é o resultado, né? A gente quer chegar lá na frente. Mas, para isso, a criança, primeiro ela tem que abrir a mão. Depois ela tem que fechar a mão, segurando o objeto. Aí ela tem que levantar. Aí ela tem que andar. Aí ela tem que abaixar. Aí ela tem que esticar o braço. Então, a gente ensina os pais a terem um olhar para as pequenas coisas, né? Então, a gente vai quebrando em etapas. E isso muda a nossa vida também, né? Esse olhar que a gente aprende a ter quando a gente trabalha com os bebês, muda a nossa percepção do mundo. Então, às vezes, às vezes não, né? Pra gente, o resultado não é a coisa mais importante, muitas vezes, o processo. Porque, igual eu falei, para aquela aluna, compartilhar era super difícil. Botar o rato embaixo da cadeira era muito fácil para ela, ela sabia fazer isso super bem. Então, para a gente ir mudando o nosso olhar, né? E os pais que estão vindo com crianças pequenas, eles ajudam muito aos pais com os maiores lembrarem, nossa, eu já estive nesse lugar. O meu filho já foi esse bebê que não andava, que só caminhava com os olhos e que, de repente, tentou emitir um som, né? Então, é um ambiente muito, muito lindo que a gente consegue criar com essas famílias. Muito inspirador. Que legal, muito bonito. E na questão, só para completar então, as diferenças, as grandes e reais diferenças do método Suzuki para da outra maneira que você trabalhou, basicamente seria o quê? Acho que você já falou um pouco de cada uma, mas se der para dar uma... Vou falar de novo. É. São currículos com lista de exercícios que não mudam. Então, a gente tem um currículo 1, semana 1, currículo semana 2, e a gente intercala. Semana 1, semana 2. Aí volta, semana 1, semana 2. Existem, para cada exercício existe uma fundação, né? E a gente adiciona camadas. Então, mesmo que seja a mesma música toda aula, não é a mesma música toda aula. Porque as crianças precisam estar seguras para mostrar o que elas estão aprendendo, para realizarem as coisas que elas estão ali com vontade de compartilhar. Porque, gente, não é fácil você compartilhar aquilo que você está aprendendo com outras pessoas, né? Não é porque pra gente, porque com os bebês é diferente, né? Então, com o material que eles conhecem, eles se sentem seguros. Então, por isso que não tem um instrumento novo a cada aula. 2 professores em sala de aula, idades mistas, e acho que é isso. Um repertório fixo, leitura de livros no final da aula, exercícios que se separam em canções de roda, rimas. Nem sempre todo mundo tem vez, diferente de muitas aulas. E quando eu falei lá no comecinho da live sobre criar cenários, a gente pode combinar tudo isso antes da aula. Ó, essa aula a gente vai fazer desse jeito, nesse exercício a gente escolhe esse para o outro exercício, tal. Ah, semana passada esse aqui já foi. A gente vai fazendo desse jeito. Então, o envolvimento com as famílias, eu acho que é um assunto para a gente caminhar para o final, e que, para quem não conhece ou conhece pouco a filosofia Suzuki, a aula dura 60 minutos, mais ou menos. É uma aula longa. E isso, Marinalva, obrigada. E no final da aula, os pais fazem um registro da aula. E ler esses registros, gente, é muito especial depois, é muito gostoso ler o que os pais viram acontecendo de legal durante a aula. E você... Deixa eu já... E ainda fazer a ligação agora com o instrumento. Você vê muita diferença nas crianças? Porque a minha
a minha experiência aqui, quando fala assim, vai vir um aluno novo e a mãe chega e fala assim, não, meu filho estudou lá não sei aonde, com a fulana de tal, blá, blá, blá. Hoje eu já fico com medo. Eu já falo, meu Deus, tô ferrado. Pelo seguinte, a maioria das crianças que vêm de algumas experiências que temos em Goiânia, e aqui tem muitas escolas que trabalham, até algumas que só trabalham com bebês. A maioria dessas crianças chegam sem ter resiliência, sem ter uma pequena disciplina de tentar de novo, porque eu nunca participei de uma aula dessas, mas para mim parece que é assim, ó, se a criança pegar o violino e ele não gostar, ele já vai para outro e pronto, ele não tem aquela coisa de tentar de novo. Então, a maioria das crianças que chegam na nossa escola, que vieram dessas experiências, é muito mais difícil que as crianças que chegaram do zero, sem nada, porque as crianças que chegaram novas, elas têm mais curiosidade e elas querem tentar de novo. As crianças que vieram de algumas experiências musicais que temos aqui, elas tentam, elas não derem conta, elas não vão fazer de novo. E o nível de concentração delas, com 3, com 4 anos, é perto de zero. Então é muito interessante, porque você coloca um violino na mão de uma criança e pedir para ela ficar quieta, com os pés no palco dos pés, e alguma coisa, é uma tarefa absurda. Então, algumas mães, quando falam que vieram de outras escolas, eu tenho uma conversa nova com elas. Eu falo, olha, infelizmente, pode ser que aconteça que nosso trabalho vai ser mais demorado em algumas coisas, porque algumas crianças, quando vêm desse tipo de experiência, elas não chegam aqui com uma habilidade muito simples. Concentrar. Concentração é zero. E eles me falam isso, nossa, é interessante, porque lá no lugar tal, eles nunca tiveram que ficar quietos, nunca tiveram que fazer essas coisas, que pra gente é o mais importante para aprender, né? Então, você sente a diferença nisso, nos alunos que você está trabalhando agora, que eles vão vir com essa mentalidade nova para as aulas de instrumento? Você acha que já tem alguns alunos que já foram para o instrumento, né? Olha, a maior diferença é justamente o envolvimento dos pais. A maior diferença que eu vejo. Os pais que vêm do CIC, eles já estão muito preparados. Eles já são parceiros. Você não precisa convencê-los de que a criança precisa dele para estudar, para praticar e também já tem a rotina de realizar os exercícios em casa para vir preparado para a aula. E com relação às crianças, a gente sai de um ambiente de aula, né, uma sala maior, para de repente você e o professor, né? Então, eu sinto que os alunos do CIC, eles já têm uma compreensão mais do corpo. Então, isso que você falou de ficar parado, eles recebem instruções com mais facilidade. E, gente, não é toda aula perfeita, tá? É normal, as falhas vão acontecer. Para não deixar a expectativa das crianças que vai vir um aluno perfeito, isso não existe. Ainda bem que não existe, né? Porque isso faz com que nós, professores, a gente esteja sempre pesquisando para ter mais recursos para trabalhar com as crianças. Mas as coisas vão acontecendo com naturalidade e é mais tranquilo, porque elas já estão acostumadas, né? Com uma rotina de estudo, igual eu falei, já tem várias habilidades musicais ali com elas, e principalmente as habilidades necessárias para você, por exemplo, eu sou professora de violino. O início do violino exige muita paciência, né? Porque quantas vezes a gente vai treinar a postura, né? Antes de pegar o violino e o arco, aí antes de botar o primeiro dedo, são muitas etapas. Então, eu sinto isso. Alguém perguntou mais para frente das idades mistas, como que a gente faz. Ao mesmo tempo que existe a aula do grupo, existe um olhar individual, né? Então, para a criança que tem 1 ano, a gente pode dar uma instrução diferente para uma criança de 3, que já está caminhando para o final do final do curso, ou para um aluno de meses. E a gente pode até usar o famoso recurso do fulano,
olha só como a gente tem um bebê tão pequenininho, você pode ser o modelo agora? Então, ao mesmo tempo que a aula é do grupo, existe um olhar individual, né? Interessante isso. E, mocinha, sobre os instrumentos que usam na aula, você pode Na falar um aula. pouco sobre eles? Eu não sei se você mostrou alguns já, né? Que legal, você estava Sim, preparada mesmo. o primeiro instrumento mais importante é a nossa voz. Então, o professor tem que escutar bastante o repertório, cantar bastante, saber as letras. Em questão do professor ser homem e mulher, questão do registro vocal de oitavas, isso não tem problema Não, nenhum ou inclusive eu nada. acho extremamente interessante para as crianças ouvirem a voz masculina e a voz feminina juntas. Eu acho que fica um resultado incrível. A gente tem o xilofone Orff contralto, né? E eu não tenho ele aqui para mostrar. E Cello Coach Brasil, sim, a gente tem uma canção de entrada, que a gente tem uma canção de início. Esse aqui é o Glockenspiel. Então, tem esse som lindo e eu fico hipnotizada por esse som. O tambor pirulito, a gente usa também um bloco de madeira para marcar o ritmo, pode ser usado clavas também, pau de chuva. Existe um aparato de coisas, gente, mas eu garanto para vocês que não são muitas coisas. Uma vez que você tem um set de instrumentos, e eu conheço muitas pessoas, agora falando um pouco da minha experiência, né? A escola que eu trabalho, as escolas que eu trabalho hoje, eu sou muito privilegiada de ter escolas que deram todo o suporte. Então, a gente vai comprar todo o material para vocês começarem, mas eu estou no melhor cenário possível e eu sou privilegiada por isso e agradeço muito. Mas se você não está no melhor cenário possível, adapte. Seja sincero com os pais dos seus alunos. Fale, olha, cobre uma mensalidade menor. Fala, olha, por enquanto a gente vai fazer as coisas um pouco adaptadas, mas a gente vai chegar lá. Já conheci professores que fizeram isso, foram super solícitos com os pais. Vocês querem que eu cante? É assim, good morning, let's start our favorite way. Good morning, and how are you today? Se for de manhã, é claro. Que gracinha, que bonitinho. Ai, fiquei com vergonha. Tá muito bonitinho, chegou muito bem aqui, mocinha. Eu acho que vale a pena, assim, para a gente terminar de falar, a abordagem Suzuki, a gente conversou sobre isso com alguns professores no WhatsApp, abordagem Suzuki, filosofia Suzuki. Esse trabalho está baseado em alguns conceitos, né? Então, são conceitos chaves que a gente leva e que eu acho que é muito importante. O Rafael falando que eu sou soprano. Eu não acho que eu sou soprano, não. E esses conceitos são: toda criança é capaz. Então, a gente ensina com a convicção de que todas vão aprender a falar, né? A gente acredita que todas vão conseguir, que todas têm esse potencial ilimitado. Habilidades se desenvolvem cedo. Então, a gente vai dar o nosso melhor e fazer o melhor para essas crianças, porque elas precisam desse exemplo, né? Então, outra coisa que eu gosto muito de reforçar: quanto mais cedo começa, mais chances a gente tem de repetir. Então, começar cedo quer dizer repetir mais. E quanto mais a gente repete, né, Ricardo? Onde a gente chega? Como que é a fórmula? Um conhecimento mais 10 mil repetições. Conhecimento vezes 10 mil repetições se torna uma igual, habilidade. Exato. Então, imagina um bebê que começou ali na barriga da mamãe, com certeza essas 10 mil repetições vão chegar, né, mais cedo. Então, o ambiente nutre o crescimento, é o que a gente falou antes de criar
um ambiente acolhedor, um ambiente emocionante para as crianças aprenderem, né? Um ambiente rico e não quando eu falo que o ambiente é calmo, não quer dizer que ele é assim, né? Flat. Não, ele é vivo, né? A gente canta, dança, exato, tem energia. Sucesso gera sucesso e isso vem justamente da gente quebrar em etapas, né? O bebê de 3 meses não vai colocar o rato embaixo da cadeira na primeira vez, mas talvez o dedo dele... Alô? Terra chamando. Travaram para vocês aí também, galerinha? Centro Suzuki Rio. Técnicos, vamos ver se a Rafa vai entrar de novo. Simone. Vou aproveitar que a Rafa saiu rapidão, enquanto travou, ela saiu. Então, me ouvindo de boa. Amanhã teremos uma... Deixa eu ver, voltou. Enquanto ela entra aqui rapidão, amanhã, deixa eu fazer propaganda já. Amanhã teremos... Deixa eu só fazer uma propaganda do amanhã e dos próximos dias, umas coisas bem legais. Amanhã teremos aqui uma participação especial, é um pouquinho fora da lógica de falar sobre Suzuki, que eu estou fazendo durante a semana inteira, mas amanhã teremos Davi Graton, Spala da USESP, e a gente vai falar um pouco sobre carreiras de violinistas. Estou tentando, Rafaela, tirar uma galera da caverna. Ótimo. Rafael Egídio, José Márcio, uma galerinha que todo mundo sabe, mas ninguém vê a galera falando. Cadê o Rafael? Amanhã teremos o... Hã? Cadê o Rafael Egídio? O Rafael foi na segunda-feira da semana passada. Foi muito legal. Eu achei que ele estava na caverna, do jeito que você falou. Não, a gente conseguiu tirar ele. Então amanhã teremos Davi Graton, a gente vai falar um pouco sobre carreira musical. E durante a semana nós teremos uma enviada, uma emissária da Associação Musical Suzuki do Brasil. A gente vai falar um pouco sobre a associação, como é o trabalho e tudo mais. Vai ser legal com a Araceli Hackbarth. Eu não sei se eu vou falar o nome dela, tem que aprender a falar o nome dela. Adoro, e teremos uma live muito especial com a Simone, lá do Rio de Janeiro. E a gente vai contar um pouco da história do método Suzuki no Brasil. Para quem não sabe, já teve uma galerinha do Brasil que já foi para o Japão ver o Suzuki. Tem umas histórias muito legais do sul do Brasil. Galera, prepara a emoção, porque eu ouvi essa história, hein? Você viu, né? Você estava lá acho que em Mojimirim, ela fez um trabalho muito legal. E a ideia é ela tentar colocar alguma coisa aqui para ir mostrando para o pessoal, fotos, porque ela foi demais. Para quem estava em Mojimirim, foi emocionante, foi muito bonito. Não me lembro as datas, eu só sei o de amanhã. Amanhã tem Davi Graton, a gente vai falar, vai ser um papo bem legal para falar sobre carreira musical. Tem uma galera que eu estou tentando falar desde semana retrasada, eu mandei mensagem para um punhado de gente. E aí foi muito legal porque a maioria da comunidade Suzuki foi se unindo, a gente está tendo temas bem legais. E aí eu estou tentando trazer algumas coisas por fora. No caso, ele sobre a questão de carreiras musicais, a gente vai falar um pouco sobre isso, tipo, de quem sai de projeto social, como se preparar para uma orquestra. Teremos Rolando Freitag, sim. Eu estou tentando ver se eu trago uma galera para falar sobre marketing digital, uma pessoa que inclusive eu fiz uma consultoria com uma pessoa especificamente dessa área de marketing para falar sobre isso, porque a ideia é essa, é a gente sair dessa quarentena com muita ideia de tudo. Shinobu, estamos na cola da Shinobu, gente, vocês não têm noção, a Shinobu está na caverna. Shinobu, Fábio, você tá aí, Fábio, me ajuda, vamos achar essa Shinobu. Vamos todo mundo mandar. A Shinobu foi a primeira pessoa, ó, tem gente me mandando mensagem, por que não tem a Shinobu? A Shinobu foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem, tá? Que isso que conste nos anais da história. Tá bom? Quero sim trazer o luthier, mas, gente, eu tô muito feliz porque tá aparecendo muita coisa e muita gente me mandando ideias de várias pessoas. Então, assim, sinceramente, tem gente para vir até dia 15, 20 de abril.
Tem A Shinobu gente, tá na tem muita caverna. coisa. Vamos levar um Wi-Fi nessa caverna. Temos que A achar a gente dona dá Shinobu. Tá bom? Mas estamos aí. O dia que a Shinobu falar assim, eu quero falar hoje, pode ser quem for, a gente tira. Fala, ó, deu problema na conexão, tem outra pessoa. Fechou. Gente, vamos lá Tá bom? no Então, Instagram da Shinobu e escrever pra ela. tá bom, manda mensagem Não para só ela, ó, o pra ela, Ricardo quer falar com você. não só pra Oi? ela, né? Ô, Ricardo, solta um spoiler depois que são as pessoas que não estão respondendo, que a gente vai lá no Instagram cobrar. Não, mas por enquanto só ela. A maioria tá respondendo, tá bom? Então tem muita gente. Boa pergunta da Simone antes da gente continuar. Tem Uhum, alguma ideia de tradução desse material do uhum. Habilidade Zero? Antes de falar isso, pra eu terminar, eu tinha falado do sucesso gera sucesso, né? Sim, desculpa, já estava no quinto Mas eu serviço. não esqueci dessa pergunta. O envolvimento dos pais é crucial, então, Suzuki disse, né? O destino de uma criança está na mão dos seus pais. E para a aula dos bebês é mais do que nunca, gente. Os pais são muito parceiros. Eu Eu vejo até que as professoras capacitadoras, eu brinco, né, que elas têm um terceiro olho, assim, que elas chegam na mãe do bebê e falam assim, ai, tava nascendo um dente, né, essa semana, nasceu um dentinho novo, ele dormiu mal. Eu falo, gente, será que eu vou chegar nesse nível de olhar para um bebê e saber que a família não dormiu porque nasceu um dente novo? Quero muito chegar nesse nível de terceiro olho. As crianças aprendem umas com as outras, então hoje eu falei de muitos exemplos assim, e encorajamento é essencial, porque assim como as crianças estão aprendendo a falar, e elas falam primeiro a gente fala isso, mamãe, mamãe, de novo, a gente encoraja elas com a certeza de que elas vão falar corretamente em algum momento. Então a gente precisa treinar muito. Eu brinco que no começo os nossos elogios são meio robóticos, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo a treinar o nosso olhar para ver, né, o que está acontecendo. Sobre o material em português, Simone, não existe uma previsão, até porque a gente tem poucas pessoas fazendo curso, e não me entendam mal, tá? Que isso seja algo ruim. Não, gente, o curso veio pela primeira vez no Brasil em 2017. Então, a geração de professores está caminhando, né? E eu acredito que esse seja um trabalho muito complexo, que vai demandar bastante trabalho. A minha recomendação é a recomendação que eu recebi da Dorothy. Vamos lembrar das músicas que a sua mãe, que a sua avó, que a sua família cantou para você. Veja esse currículo, né, o currículo em inglês, como não é nem como uma base, mas como uma inspiração, para a gente estudar quais são as habilidades, o que a gente quer, né, atingir com as crianças. E esse, com certeza, é um sonho de toda a comunidade Suzuki do Brasil, é que algum dia a gente tenha esse currículo em português. Apesar isso é assunto para uma outra live, né? O bilinguismo é algo muito interessante. A gente tem alunos que falam coisas em inglês muito naturalmente, mas no momento agora a gente está discutindo o que a gente ainda está aprendendo, né? Então, não existe ainda um movimento, não que eu saiba, de tradução ou adaptação do material para o português, mas a vontade, ela tá aí. Legal. E aí, continuando os conceitos, Suzuki, depois do E desenvolvimento dos pais. o envolvimento dos pais, então as crianças aprendem umas com as outras e encorajamento é essencial. Calma aí. Aí você fala, nossa, onde Suzuki escreveu isso? Nunca li isso desse jeito. Então, foram anos de estudo dessas professoras e de muitos outros para retirarem de tudo aquilo que Suzuki escreveu
porque isso tá escrito não desse jeito, separadinho, mas Suzuki falou sobre tudo isso. Se vocês lerem Educação é Amor e Ability from Age Zero, Ability Development for Age Zero, com esse olhar mais sensível, vocês vão ver ele falando sobre isso o tempo inteiro. Interessante. E o que você recomenda? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, se alguém tem mais alguma dúvida. As minhas perguntas aqui já estão no final também. Se você está com tempo, eu estou com chocolate aqui, eu vou embora, mocinha. Eu vou até meia-noite de boa. E o meu relógio de parede, ele parou. Parou? Eu não sei que horas são agora. Eu também não sei que horas são. Mas eu tenho algumas recomendações. Sim, que eu ia falar sobre o que você recomenda, especialmente, como eu falei no começo, dar dicas de leitura, de documentários, de filme, do que for para ajudar, porque para mim está sendo uma experiência bem legal conversar com você. Eu estava me convertendo já ao Cici, eu já sou convertido ao Suzuki, tem que se converter ao Cici também. E a Noemi, quando ela foi fazer o curso que a gente se encontrou, eu fiquei, ela chegou aqui, nossa, vai acontecer isso e aquilo, e eu vi isso. É isso aí, ó. E a gente ficou umas 3 horas conversando, e a gente, quando encontra ela, inclusive, eu acho que ela tá aí ainda, a gente tá marcando já dela começar a me treinar como assistente dela. Faça e você isso. vai ter que isso e tal, e já tô preocupado já, porque ela já tá muito empolgada. Isso é muito legal, porque eu acho que é uma coisa muito bonita de ver o tanto que esse curso muda a nossa mentalidade, cria na gente uma esperança muito grande, né, de sucesso no trabalho. Né? Então, eu acho isso muito bonito. Então, o que você tem de recomendação para as pessoas? A primeira vai ser, façam os cursos, eu sei, mas de livros e tudo mais. E é muito legal, eu nunca me esqueço, lá no elevador do Bacarelli, a primeira vez que você me falou disso, você estava, ai, gente, você precisa fazer, porque você vai entender por que acontece isso lá na frente, tudo mais energia, e não mudou nada do jeito que você fala. E eu acho muito bonito de ver pessoas, eu também eu brinco, eu me converti, então quando fala que é de Suzuki, tem 8, 9 dias falando disso toda noite, umas 2, 3 horas por dia, e não me canso, e olha o tanto de assunto, todo dia um tema diferente, todo dia uma coisa nova, todo dia, eu acho que a maioria das pessoas, tem muita gente que me manda mensagem depois, Ricardo, muito obrigado, eu não conhecia o fulano, eu não conhecia essa parte, de repente chega um cara, a gente até brincou com o Rodrigo, que ele faz a mesma coisa do Ed, né? Eu vou te dar o conselho de $1 milhão. E foi um, e foi outro, e foi outro. E aí todo mundo assim, meu Deus, como assim? Eu não sabia disso, eu nunca tinha me atentado a isso. Então, é um negócio, é um mundo muito cheio, né? Muito grande. Tem gente que vê o Suzuki, né? Aquele livro de musiquinha. A gente já tá aqui há sei lá quantos dias falando e não acaba, e não vai acabar. É muita coisa. Tá bom? Então, Fala aqui, eu não sei de falar isso. Então, o que você tem de observações, de recomendações, de tudo, de livro, de dicas, de ideias, de quem procurar, de o que ler, do que ouvir? Manda bala, mocinha, com você. Então, perguntaram quantas crianças por turma. Eu costumo trabalhar junto com os meus colegas, né, que é o Guilherme Moreno, na Escola Suzuki, e o Rafael Andrade, no Centro Suzuki, com 8 crianças no máximo, tá? Porque pensa, cada criança tem o seu acompanhante. O Ricardo também falou isso há algum tempo, eu esqueci de falar. Se tem irmãos, precisa ter um adulto acompanhante por criança. Então, imagina, 2 professores, 8 adultos, 8 crianças, e até para a gente não perder o olhar, mas esse é o número que eu trabalho, com 8 crianças no máximo. Tá, recomendações. Eu recomendo que vocês vão no site da SAA e vocês procurem lá na aba, se eu não me engano, tem uma aba escrito Parent. Eu acho que é nessa aba, você vai clicar lá e vai ter lá Suzuki Early Childhood Education. E vocês vão nessa página e procurem os vídeos. Nos vídeos, assistam todos, mas eu destaco o vídeo da Lin, que é um documentário que vou mandar para o Ricardo depois o nome do documentário, e o vídeo da One Sai, que é um vídeo institucional da escola dela, que diz por que começar cedo. São vídeos em inglês,
Se eu não me engano, quando você ativa a legenda automática em português, ele traduz o vídeo. A gente testou isso uma vez e deu certo. Então, vão lá, vejam o trabalho dessas pessoas que já estão há anos trabalhando com currículo. As famílias têm coisas lindas para compartilhar. Então, aproveitem esse material que está lá, disponível para todo mundo, no site da SAA, né, da Associação Suzuki das Américas. Eu recomendo para vocês o documentário Babies. Eu até anotei aqui de quem que é. Ai, meu Deus, saiu. O documentário Babies, o diretor é Thomas Baums, de 2010. E esse documentário conta a história dos 2 primeiros anos de vida de 4 bebês de lugares totalmente diferentes do mundo. E vocês vão perceber que existem coisas que todos os bebês aprendem, porque eles vão aprender a andar, mexer a mão. E tem coisas que não. Inclusive, um dos bebês tem aula de música. Então, se eu não me engano, é um bebê dos Estados Unidos, um bebê do Japão, um bebê da Mongólia e um bebê de algum lugar da África, que eu não vou me lembrar. Já vou dar um spoiler, o bebê da Mongólia não morre, tá? Apesar da gente passar o documentário inteiro achando que ele vai morrer, porque é muito doido o que acontece com as crianças. Você tirou o mais legal agora do meu coração aqui de falar. Não, ele não morre, gente, mas chama Babies, esse documentário. Maravilhoso. Plural. Oi? Você quer digitar aqui? Digita aqui para o pessoal salvar. Eu recomendo, agora eu vou falar um pouco de uma parte mais de estudo, de pesquisa. Eu recomendo o livro Em Busca da Mente Musical, da Beatriz Hilari, pesquisadora brasileira, que eu admiro muito. E esse livro são vários estudos de neurociência e música. Então, esse livro Em Busca da Mente Musical, da Beatriz Hilari, você não precisa ler ele na ordem, né? São vários estudos. Esse livro é um livro que me inspira muito e me ajuda muito a entender por que às vezes eu exijo coisas dos bebês e eles ainda não sabem fazer. E dos alunos de instrumento, às vezes a gente pede coisas para eles que cognitivamente eles ainda não estão preparados para fazer. Então, É a Beatriz Hilari, né? Isso, Beatriz Hilari. Vê se eu escrevi certinho aí, ó. Isso. E a minha última recomendação, já que a gente falou de currículo em português. Isso! Ótima ideia, Fábio. Trazer a Beatriz Hilari, será? Eu acho uma ótima ideia. Ela é amiga da Shinobu, hein, gente? Só vem essas assim, só depois da Shinobu. Eu recomendo muito, gente, que vocês conheçam o trabalho da pesquisadora incrível, que eu também super admiro, Lídia Ortélio. A Lídia, ela tem um trabalho muito especial de catalogar e ela viajou o Brasil catalogando canções e brincadeiras brasileiras. E eu tenho esse CD dela, que também é um livro que chama Abre a Roda Tindolelê, esse aqui. É um CD, mas que também vem junto o livrinho. E cada música, a Lídia conta onde ela aprendeu, com quem ela aprendeu essa música e como você brinca. Então, é um resgate da nossa cultura, um material preciosíssimo, que apesar de eu estar trabalhando com esse currículo hoje, que não são canções do nosso folclore, não tem por que a gente esquecer. Porque fica invertido aqui. Chama Abre a Roda Tindolelê. Vou escrever aqui. Melhor. E o nome da... É Lídia Ortelho, né? Ortélio. Peraí, gente, que eu tô escrevendo aqui. Então é isso, pessoal. Falamos muito? Falou pouco, a gente não começou nem a segunda live.
A Foi a que terceira? começou? A terceira? Gente, não. Terceira. Você tá por fora. A galera aqui é maratonista de lives. Deixa eu Pessoal, eu mandar. acho que o Ricardo está fazendo primoroso. A gente está num momento muito único da nossa existência. Um momento muito difícil. E espero que todos vocês estejam em casa. Eu acho que para professor que trabalha com filosofia Suzuki, por favor, Olha o a tamanho gente desse, ó. a gente está recebendo um apoio emocionante dos pais dos nossos alunos e eu agradeço muito de ter encontrado a filosofia Suzuki porque a gente trabalha com pessoas muito dedicadas e especiais, né? Então, eu acredito que o Ricardo esteja passando pela mesma coisa que eu, de todo mundo estar tentando muito, dos pais estarem se desdobrando, não, vamos tentar aqui, ai, me ensina como eu baixo esse aplicativo, a gente quer continuar as aulas. E, pessoal, a gente está dando aula para os bebês online e tem sido uma experiência, então eu quero deixar aqui o meu super agradecimento a todo mundo da comunidade Suzuki, tanto por ajudar com a tecnologia e aos pais dos alunos. Esse é o verdadeiro triângulo acontecendo. A gente tem que lembrar que Suzuki passou por situações muito adversas e complicadas, né? E foi a partir disso que floresceu uma filosofia tão linda. Então, eu fico lisonjeada de, num momento difícil como esse, essa filosofia tá se mostrando aí o nosso caminho, o nosso moto, né? Então, e obrigada, Ricardo, por também usar esse momento difícil para o quê? Espalhar coisa boa. Porque a gente está vendo muita coisa ruim, né? Muita notícia chata, mas também é possível compartilhar coisas bonitas, né? E a gente está aqui para... Tamo junto, né? Cada um, a gente dá a mão, assim, virtualmente. Então, eu agradeço. Nossa, eu que agradeço muito ter convidado e ter dado certo de primeira já, tá bom? Ao contrário da Shinobu, vou falar dela de novo porque eu gosto mais dela e gosto de implicar ela. Para quem me conhece mais próximo aqui, eu gosto de falar muito disso. O amor é feito de implicâncias. Então, eu e a Shinobu estamos nessa. Mas eu estou muito, muito feliz de ter dado certo. Estou muito feliz da ressonância que está tendo isso, essas lives, na vida de muita, muita gente. Porque foi o que aconteceu no começo, como eu estava falando. Eu falei, vou chamar, vou mandar mensagem para o pessoal só para a gente conversar, bater um papo. Não esperava a repercussão que está tendo, de muita gente mandando mensagem, de muita gente dando ideia, como apareceu aqui agora da Beatriz, depois a gente tem que ir atrás. Assim, como eu falei, tem live, eu até brinquei, eu coloquei que eu estou gostando demais de fazer meu talk show de frente pro Seude. Chama o Ed. É uma ideia, só que meu inglês vai travar. Mas sai, tinha que ter tradução simultânea já. Mas é um cara muito legal de se falar mesmo. A ideia é essa, vamos internacionalizar isso depois. Então, assim, está sendo muito legal porque muita gente falando de diversos temas, dando a experiência, que eu acho isso muito bonito, né? O tema é falar de bebês, mas é a sua experiência, é o que você está passando. Você, no fim, é uma coisa muito bonita, eu acho, de todos nós, professores Suzuki. A gente dá a nossa experiência de falar de uma coisa que é de todos, mas é sempre a gente... Fica até com medo de falar, né? Não, essa é a minha experiência, é isso aqui, porque ninguém quer como diz, queimar o filme do negócio. Tá todo mundo se colocando uma coisa muito bonita. Então, eu estou muito feliz de você. Você falou, nossa, eu me apaixonei mais ainda pela metodologia e tudo mais. Então, assim, galerinha, sigam Dona Rafaela Piratello. Vai falando das duas escolas aí para a galera lembrar aqui, porque eu já perdi o nome delas aqui. Eu sou professora do Centro Suzuki de Educação Musical, em São Paulo, e da Escola de Música Suzuki de São Paulo. Para quem quer fazer o curso do CICI, procurem a Michele Souza. A Michele é a pessoa quem tem... Vai acabar em 10 segundos, fala aí. Procurem a Michele e manda mensagem para ela, que ela que está organizando os cursos no Brasil.
Gente, tchau pra vocês. Vamos fazer meu doutorado, vou fazer uma vinheta, vou mandar colocar um negócio aqui atrás, bem bonitinho. Foi, gente, Adorei. muito obrigado. Rafaela, brigadão. Até a próxima. Tchau. Fomos. Tchau. Chama Shinobu. Shinobu.